Vamos lá, gente. Eu tenho uma preocupação com o retorno às aulas presenciais no Brasil e a preocupação fica maior quando os grandes veículos de comunicação fazem lobby em relação à volta às aulas presenciais nesse momento em que a pandemia está crescendo bastante em nosso país. É claro que as aulas, principalmente para as crianças, são essenciais. As essencialidades, inclusive, da educação, já coloquei aqui isso em outro vídeo, vão muito além de simplesmente as crianças irem para a escola e desenvolver a parte cognitiva. Para algumas famílias, ir para a escola ou não representa completar a dieta, comer ou não. Algumas famílias, os filhos só conseguem comer se forem para a escola ter acesso à merenda escolar. A essencialidade da educação passa também, para algumas famílias, para o fato de que algumas famílias precisam colocar os filhos na escola, na creche, para poder trabalhar, senão o pai e a mãe não conseguem trabalhar e não conseguem oferir o sustento e a renda necessária à sua subsistência. Tá? Eu ontem vi, num grande veículo de comunicação do Brasil, em horário nobre, a manchete falando que 650 mil crianças no Brasil deixaram a escola por causa da pandemia. E hoje eu vi essa mesma matéria replicada no portal desse grande veículo de comunicação. O veículo chama atenção para a pesquisa do censo escolar divulgada pelo INEP, relativa aos anos de 2020 e 2021, e aí eu me faço a pergunta: será que de fato foi a pandemia que retirou 650 mil crianças das escolas, ou foi a nossa incapacidade de planejar e enfrentar esse momento difícil? Porque se a gente for avaliar o número de dias letivos na Inglaterra, na França, no Japão, na Coreia, na Austrália, na Nova Zelândia, foi bem superior ao número de dias letivos no Brasil. Certamente lá eles buscaram estratégias de fazer rodízio das crianças em ensino semipresencial, buscaram estratégias unificadas de educação remota, educação à distância para as diferentes séries, e aqui no Brasil nós não tivemos uma coordenação desse processo. Essa é a grande verdade. Quem se lembrar do ex-ministro da Educação, o Abraham Weintraub, ele fazia muito balbúrdia no Ministério da Educação, participava de atos antidemocráticos, xingando os ministros do Supremo e pouco se preocupando em planejar o que estava por vir, que era o enfrentamento da pandemia na área educacional. É muito importante que a gente coloque isso de uma maneira bem clara. Por quê? Porque a história das pandemias mostra que a humanidade sempre conviveu com pandemias. Pandemia de varíola, de peste negra, pandemia de gripe espanhola. As pandemias fazem parte da história evolutiva dos seres vivos no mundo. E não seria diferente com o momento atual, onde surge uma pandemia, e essa não vai ser a última, outras pandemias virão. Quem viver, verá. Bom, mas o fato é que você colocar a culpa na pandemia de que crianças não estão na escola beira o absurdo. Na verdade, o maior culpado de crianças terem se evadido do ambiente escolar são nossas políticas públicas, são nossas políticas de enfrentamento da pandemia, que não tem uma coordenação central e é cada um por si, cada um fazendo o que bem entende. Não há uma política centralizada e articulada para o enfrentamento da pandemia. Essa é a grande verdade. Tá? Aqui em Teresina, por exemplo, as aulas presenciais foram autorizadas. Eu já até ganhei a antipatia defendendo o adiamento das aulas para após o carnaval, tempo em que a maior parte das crianças de 5 a 11 anos de idade estaria imunizada e nós iríamos reduzir a circulação do coronavírus. Tempo em que todas as projeções matemáticas apontam que após o carnaval vai haver um arrefecimento dessa onda da Ômicron e seria mais seguro as crianças voltarem após o carnaval para o ambiente escolar. Bom, não deram ouvido, a gente fica até meio que se sentindo antipatizado pela sociedade quando levanta esse tipo de questionamento, e a realidade começa. Com uma semana de retorno às aulas presenciais, a gente observa notícias nos grupos de pais dizendo que as aulas naquela sala que o filho estava matriculado foram suspensas porque foram diagnosticadas 2 criancinhas com Covid-19. E isso vai se repetir. E as pessoas se negam a ouvir a ciência, se negam a utilizar o bom senso nesse momento. Parece que o bom senso custa caro e antipatiza as pessoas.